de 2023. Vamos arrebentar aqui, a gente está direto de Floripa com o Paulo Gatti. Fala aí, bem-vindo à ilha. Obrigado aqui. Estamos aqui num local, num cantinho espetacular aqui. Vai contar tudo isso daqui daqui a pouco, depois que a gente começar a falando desse centro de treinamento, do Paulo Gatti aqui em Floripa, na Lagoa. Cara, isso aqui é um centro de treinamento porque eu acho que dessa forma a gente consegue receber as pessoas de uma forma mais aberta. Eu tenho aqui, por exemplo, uma atleta que já é age group no triatlo e estou introduzindo ela na canoa. Que legal. Então, como centro de treinamento, eu consigo receber as pessoas, até porque quando ela veio conversar comigo, ela veio conversar comigo numa situação de treino de triatlo e interesse no SUP. E ela visivelmente tinha um potencial muito grande, tem um potencial muito grande. Eu falei, bem, vou fazer com que ela morda a maçãzinha da canoa. E ela começou a se apaixonar por canoa também. Quem não se apaixona por canoa? Cara, da primeira vez que eu sentei no OC6, algo aconteceu. Que legal. Na OC1 já não foi assim. Mas na de 6, sim. Na de 6, sim. Algo impressionante aconteceu. Porque eu fui pra canoa, porque eu estava começando a remar de SUP e pensei, bem, para eu remar bem de SUP, eu acho que eu preciso remar de canoa também. Quando foi que você sentou na canoa? Cara, a primeira vez foi em 1990 e qualquer coisa. Uau. Eu morava em Sampa, eu vinha para Floripa no período Natal e Ano Novo, aquelas férias de paulista, uma semaninha que eu trazia tudo, equipamento de voo, bike, kite, tudo. Tudo. E a família descia de Sampa e era uma semana de pauleira querendo brincar com tudo. Faltou vento um dia na lagoa e um amigo que tem escola hoje aqui me convidou para remar de OC1. E eu digo, bem, não tem vento, vamos lá, vamos fazer uma forcinha. E, cara, assim, foram 10 km remados e eu voltei e fiquei indignado. Eu não aguentava de dor na bunda e foi esquisita a história. 7 anos depois, eu estava treinando na USP, num sábado clássico de treinamento na USP, de triatlo. De bike. E cruzei o Amendoim, passando com umas pranchas em cima do carro. Eu estava começando a remar de SUP. Falei, pô, tá aí, essas pranchas são diferentes, os caras devem entender. Fui lá, bati um papo e tal, resumindo, acabei entrando e fazendo a escola ali da USP também e comecei a remar de stand-up. Via o movimento das canoas e pensei, bem, a canoa também, como um profissional de educação física, eu comecei a visualizar toda a técnica de remar e falei, cara, isso aqui vai melhorar meu SUP. E foi o que aconteceu. Dali pra frente, a canoa tomou conta, quase que geral dos meus treinos, mas a evolução foi muito grande, porque eu treinava os dois na sequência. Que legal. Sempre SUP canoa, ou canoa e SUP, um na sequência do outro. E, cara, aquela coisa de quem gosta de treinar. Era total foco, empenhado em ter um desempenho bom. E a galera ali era uma galera sempre pra frente. Sempre, que depois virou YCP, virou SAMU, então só tinha remador top. Claro. E, cara, para você ficar nesse meio, tem que se virar. Você falou uma coisa interessante, quando você sentou na OC6, você sentiu uma parada diferente. Eu também sei o que você está falando, porque eu também senti, mas eu gostaria de saber qual que foi essa conexão? Cara, olha só, eu já voei de asa, parapente, kitesurf, windsurf, skate e N coisas. Então, eu acho que as pessoas que gostam de esporte, assim, a conexão é sempre muito grande. E a canoa me trouxe algo espiritualmente também muito forte como atleta. Eu tinha que fazer um esforço muito grande, isso é prazeroso para quem gosta.
fazer esforço, e tinha um astral antigo na história. Milenar. Milenar. Né? Mais de 3 mil anos de história. E por incrível que pareça, essas conexões existem. Então, cara, assim, quando eu voava, eu sempre pensava, pô, aqui eu tô conectado com o tal do Deus. Para mim sempre foram deuses, não um só. Então, para mim é Deus do ar, Deus da água, e a canoa me conectou muito forte com tudo isso. E o prazer de estar ali sentado, fazendo aquele esforço, com outras pessoas junto, a conexão era forte. Então, até hoje, é isso que rola. Tanto aqui, quanto as vezes que eu fui para o Havaí, com pessoas que eu não conhecia, eles se conectaram comigo, eu me conectei com eles. Isso foi uma coisa muito forte, porque a maneira como eu fui recebido no Havaí foi um gatilho para todo o resto que eu fiz depois. Legal. Né? A construção das minhas canoas, tanto OC1 quanto OC6, V6, fazer remo. Essa foi a maneira que eu achei de... o que todo mundo fala, de conexão com a história havaiana. Eu pensei, cara, eu não sou havaiano. Quem me falou isso foi meu coach no Havaí. Ele falou, cara, você é um Howley. Assuma que é Howley. Mas você tem uma conexão com a gente muito forte, porque você tem a vontade de remar junto e colaborar com o grupo. Então, quando eu comecei no Havaí, depois desse tratamento especial que eu considero ter tido, e teve, né? E tive, realmente. Eles me levaram a casa do Tight Skinimaka, que é um Legends da Quicksilver. Me levaram para ver canoas centenárias que estão em lugares que ninguém vai. Cara, foi conexão. De arrepiar, velho. Conexão total. Eu falei, cara, quando eu voltar pro Brasil, eu preciso fazer alguma coisa de doação. Então, você construir uma OC6, por exemplo, não é ego. Porque você não constrói uma OC6 para você. Você constrói para os outros. Claro. Porque são 6 pessoas remando. Aí começam as diferenças. Eu quero ter essa conexão. Então eu fui fundo, velho. Fabricar remo, canoa, blá, blá, blá. Então isso é uma conexão profunda com eles. E até a estrutura do centro de treinamento tem a sua canoa de madeira. Tem a V6 que você construiu. Você tem as canoas individuais que eu perguntei. Todas de carbono. Você que fez tudo. E boto para aula. E você fez elas. Os remos você faz. Todos. Eu vi 2 V3 ali da Genesis. Que é muito legal. Muito então, legal. Essa é a sua infraestrutura hoje aqui. Legal. E conta pra mim um pouquinho a dinâmica do centro de treinamento. Como que funciona? Eu vi que aqui a sua casa tá 10 passos da lagoa. E como que funciona assim essa dinâmica? Qualquer gente, galera, pessoal do Brasil inteiro pode vir treinar aqui. Sim. Então explica pra gente isso, como que é a dinâmica aqui em Floripa, o pessoal que tá com você. Como funciona? Porque aqui é bom, galera, inclusive vocês estão aí, se estão gostando, já dá um like nesse negócio aí, se inscreve no canal. Eu vou deixar as informações do GAT aqui na descrição. E vocês, é um comunicativo, é uma entrevista para a galera entender aqui como que funciona aqui o esquema do Paulo Gatti. O nosso trabalho é muito simples, obviamente é baseado nas pessoas que moram aqui, pela facilidade de estarem aqui próximos, mas recebemos todo mundo da mesma forma. Se alguém quer começar a remar, obviamente não é em um dia que vai acontecer. Tanto é que eu evito de fazer aulas de experiência para as pessoas dizem, vocês fazem aula só para saber se eu vou gostar. A gente prefere não, do tipo dizer, não, venha fazer um mês. Isso para quem mora aqui, venha fazer um mês, porque você precisa de algumas aulas para dizer gostei. Não uma, né? Não uma. Entendi. Não uma pode dizer que não gostou. Interessante essa visão, gostei uma você pode dizer que não gostou, e isso vai impedir um futuro muito legal que você ter. Isso acontece direto. Até porque talvez eu seja um dos únicos locais onde deu um foco para o treinamento de OC1, para aulas de OC1, inclusive para as pessoas que não têm OC1. Isso aconteceu muito, principalmente durante a pandemia, que não podia remar em canoas em grupo, e foi aí um período que eu vendi muito OC1. Aqui em Floripa não tinham muitas canoas de OC1, nenhum clube dando aula de OC1, e eu falei, cara,
Eu, dentro da minha metodologia, acho que todo remador tem que remar de OC1. Sei que muitos falam o contrário, mas não é uma realidade. Não é uma realidade. Não é Eu uma concordo realidade, com você. não é. É isso aí. A OC1, ela é realista, é como você se olhar pelado no espelho. Não adianta botar um monte de roupa bonita e achar que tá lindo. Pelado é que você vai ver se tá lindo ou não. Não, e gostei da sua reflexão sobre o espelho e sobre o nu, porque a OC1 ela te entrega isso, né? Quem Cara, você é. Não tem ninguém te ajudando. Você tem que fazer lema, você tem que remar, você tem que cuidar do equilíbrio. Claro. É muito bom. Então, assim, nessas questões, você senta no OC1 um dia, você, pô, não é tão simples, não é tão fácil, pô, que legal, interessante. Você vem na outra aula, na outra, fechou o mês, já está gostando e começando a achar realmente interessante. Nós procuramos fazer, durante a semana, aula de OC1, de V3 e de OC6. É fragmentado assim. Preferimos fazer dessa forma. Ótimo, certo? legal. Porque assim você tem troca de equipamento, isso dá uma versatilidade na tua sensação de remar em equipamentos diferentes. Entrar já remando de OC6, eu digo que é muito mais fácil. Você senta no banco, o equilíbrio é muito mais fácil, tem mais 5 te ajudando a equilibrar, mais 5 te ajudando a remar, e você não tem a sensação real se está ou não ajudando aquela canoa. Legal. Gostei do jeito que você introduz aqui essa variação de equipamentos, eu acho muito benéfica mesmo. Sim. É muito interessante isso. E, cara, a gente conversou um pouco antes aqui de a gente começar a gravar o nosso bate-papo extraordinário aqui. Cara, essa relação com o Havaí, com as viagens, eu acho formidável, mas eu quero saber antes do Havaí, porque você foi profissional de skate. Eu quero um pouquinho o Paulo Gatti aqui agora, quando ele começou a variação, antes de chegar na canoa. Quero que esse seu histórico, eu acho importante a galera entender também, porque é o profissional que está por trás do centro de treinamento. Sim. Desde muito novo, antes de eu perceber que eu gostava da atividade física, eu gostava de atividade física. Eu comecei a me descobrir jogando basquete na escola, né? Aquelas competições de colegiais, né? de escola e tal. E eu sempre gostei muito, gostava de atletismo, gostava Meu avô foi um ótimo corredor. Eu tinha isso no meu DNA. Meu pai foi um corredor de clube também, que era um dos melhores corredores do clube. E isso tinha no DNA da família. Meu avô, nos anos 30, ele foi presidente dos primeiros clubes de remo. Na época eu nasci em Porto Alegre, de um clube chamado Canocelli, que depois virou Grêmio de regatas. E desde criança eu via aqueles caras entrar na casa do meu avô, e eu achava aqueles caras enormes, que quase não passavam pela porta, remador, e isso foi formando algo na minha cabeça. E eu gostava também. Referência, né? Referência. O tempo foi passando, skate pra mim foi uma coisa que bateu, velho. Numa época que skate era totalmente fora da lei. Isso foi algo muito radical. E a gente curtia muito. Então, durante o final dos anos 60 e dos anos 70, eu acabei virando um profissional de skate. Que Fui legal. Os primeiros a receber salário, e era uma surf shop que tinha na cidade, que nos patrocinava. A gente tinha um time que mandava legal, e nossos concorrentes eram o pessoal de São Paulo e tal, até o Formiga fazia parte disso. E cara, foi alucinante, foi uma coisa que me trouxe essa seriedade no esporte. Ali começou, do skate. Do skate eu fui pro windsurf. Comecei a velejar e tal. Logo nos primórdios do wind no Brasil também, cara, né? era prancha high fly, wind glider, era umas coisas bem toscas, né? Porque tinha uma novela que falava sobre isso e tal. e era muito louco, porque a galera gostava de ficar ali boiando, e eu curtia Guaíba na época, era um lugar alucinante de velejo.
E as tempestades Tudo lá, isso lá no sul, no Porto Alegre. Guaibão, cara, ali eu aprendi a velejar com vento. Velho. Ali quebravam os mastros de alumínio, quebravam. Ali era curtição. E eu gostava dessa pauleira. E isso foi alimentando. Nessas, eu conheci um francês que tinha vindo para o Brasil, tudo os primórdios. Aí um francês veio para o Brasil e ele tinha uma tal de asa delta que ele queria trocar por um windsurf. Eu falei, o quê? Agora. Chamei 3 amigos, falei, cara, vou passar meu wind para esse cara e nós vamos pegar essa asa. E era na época era asa delta mesmo, era um triângulo, um troço tosco. Troquei, fomos pro sítio de um amigo e a gente decolava sem ninguém ensinar, a gente decolava de um barranco, saía voando, tirando vaca no meio do caminho. E aí o voo livre foi evoluindo, a gente foi evoluindo também, até participar de voos junto na época com o PP, lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E foi evoluindo e tal. Bem, do voo livre passei a voar depois de parapente. Você pegou o parapente também, então? Depois fui pro parapente, voei um tempo de parapente, aí voei muito tempo na Pedra Grande, em São Paulo, aí eu já estava morando em São Paulo. Você já tinha se movido já tinha, já tava, minhas filhas já tinham nascido em São Paulo e tal, foi indo nessa história, voei muito tempo em Minas, todo fim de semana eu ia para Minas, de São Paulo eu ia para Minas voar. E foi essa loucura, foi indo, acabei indo pro SUP, canoa, triatlon. Cara, e assim, hoje eu tenho 63 anos. Existe um envelhecimento, mas é um envelhecimento extremamente prazeroso, extremamente. Eu nunca parei de treinar, nunca parei de fazer musculação. Me formei em educação física por prazer, eu nem trabalhava com educação física, mas eu precisava conhecer mais sobre a profissão, o ser humano, como funciona, fisiologia, uma coisa que me é encantador, né? É encantador, velho, e é muito difícil. Não é fácil. É muito difícil. Cara, assim, a canoa, hoje, a canoa pra mim é um lugar onde todo esse meu conhecimento eu coloco nas aulas de canoa. Voar traz muito conhecimento de previsões, atmosférico e, claro, sabe, aquela visão do quando tu faz um cheque, né? Não é muita gente que faz cheque na hora de sair com a canoa, né? Alguns saem de qualquer jeito. Claro. Mas o voo livre me ensinou que qualquer vacilo você morre, né? Preparação do equipamento, né? Você morre. Voo livre, vacilou, morreu, não tem história. E isso traz uma bagagem legal de segurança. Você acaba sabendo lidar com situações e prever visão periférica do que está acontecendo. Legal. Né? Não é aquela loucura, vai, tudo bem. Não é todo mundo que eu boto para fazer leme na canoa. Eu boto as pessoas para fazer leme por um bom período aqui comigo, uma aguinha tranquila, boto em pauleira de vento em água na lagoa, para entender o que significa, claro, para depois cair no mar. E já entrei em mar aqui com aluno, foi há 3 anos atrás, eu acho, que deu 4 metros de onda aqui na saída da Barra. Entrei com um aluno de OC1, só tava eu, esse aluno, e mais o Adrian, que é um velejador de kite, de wind e tal, fazendo towing. Só tava nós 4 dentro d'água. Mas, obviamente, com uma boa percepção de segurança, um tipo de onda que, ok, extremamente arriscado, mas podendo recuar, ver passar, encaixar quando dava, mas tudo sempre pensando que não é só cair para dentro e só vai. Não é, só vai pro fundo. Você falou uma coisa interessante há pouco aqui, concluindo que você tem 63 anos e que você desenvolve o seu trabalho muscular, a musculação hoje, até há pouco a gente conversando, queria que você abordasse um pouquinho a importância do trabalho
muscular, de fortalecimento agora? Eu queria que você trouxesse pra gente aqui. Cara, assim, uma das coisas que eu mais curto é testar em mim mesmo. Então, olha, dos 63 anos eu posso afirmar que mais de 45 anos são dedicados à atividade física por curtir muito, e eu estudei isso e hoje eu tenho uma compreensão da real necessidade. Por exemplo, hoje eu falo para todo mundo, fazer musculação é como escovar os dentes, todos os dias. Um dia de descanso, para tudo. Claro. Um dia não faça nada de atividade física, escolha um dia. Claro. Para o corpo poder ter esse descanso. Mas 5, 6 vezes por semana fazer musculação, é isso que tem que fazer. Por quê? O tônus muscular, ele vai embora. O envelhecimento é cruel, não tem jeito. O que nós fazemos com a musculação é retardar um pouco isso. E a gente vai lutando um pouco ao contrário, né? O corpo vai morrendo e nós vamos lutando para manter ele crescendo, o que vai se tornando impossível, né? Porque a tendência da gente nasceu e depois vai indo em direção à morte. Dos 30 drop 10. É isso que acontece. Claro. E a musculação melhora muito a motricidade, inclusive motricidade fina. Até para escrever, porque você consegue, uma musculação bem feita, te dá controle motor. Claro. Né? Células, sinapses, fibras musculares, tudo trabalha de forma muito intensa. Legal. Cérebro trabalha totalmente ligado. Sim. Com trabalho de força. Então achar que trabalho de força, força, não, vou perder, não vai perder nada, só vai ganhar. Agora, tem que ser feito com profissionais que tenham uma compreensão e uma amplitude de entendimento. Legal. Né? Não é aquele foco, tem que ser amplo, tem que entender realmente. Outra coisa que eu faço aqui é entender as necessidades de quem me procura. Claro. Uma das perguntas principais que eu faço é o que você está buscando, o que você quer. O que você está buscando com a canoa. Legal. Porque alguns só querem passear, querem contemplar. Beleza. Mesmo esses, eu coloco a técnica como uma prioridade. Porque todo mundo, desde aquele que passeia até o que quer competir em alto nível, técnica para mim supera tudo. Sim, concordo. Certo? Porque o trabalho de força ou de resistência, ou tudo que vem junto ou depois. Sem técnica não existe isso. Tem aqueles remadores que remam na porrada, conseguem chegar na frente. Mas deu certo. Cara, mas tem 20 anos. Deixa chegar, né? Deixa chegar um pouquinho mais pra frente. Enquanto é fortinho, tá tudo certo, velho. Vai pancadaria, né? Pancadaria. Cara, esse bate-papo maravilhoso aqui, a gente conversando na casa do Paulo Gatti aqui, uma honra estar aqui, te conhecer melhor ainda. Aqui. Muito bom estar aqui. Esse é um Clubes do Brasil diferente, né? Não sei se vocês estão percebendo, porque a gente está falando do clube, do centro de treinamento, né? A gente está falando da vida dele e tem mais. Agora a gente vai falar de uma parada muito legal, que são as construções, né? As construções das canoas, as construções dos remos, essa sua magia com essa sintonia de produzir, de criar, designer, né? Eu acho que esse é o legado que o canal da Remada Perfeita está deixando no Brasil, que é conhecer de verdade quem são as pessoas que estão por trás dos clubes, quem são as pessoas. Cara, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito algumas coisas. A minha V6 de carbono Unlimited foi com certeza a primeira construída aqui e talvez da América do Sul. É uma canoa toda de carbono. Na época eu conversei com o John Plaquer no Kauai, e quando ele tinha acabado de construir a primeira canoa, e essa canoa tinha sido usada na prova de Olamal, que era 3 dias de prova, e a Chalvá ganhou com essa Unlimited dele.
E essa canoa estava lá no Kauai. Eu tinha ido participar do estadual lá. E o John me falou, eu falei, pô, cara, tenho maior vontade de construir uma canoa dessa. Ele me falou, cara, eu te passo as informações da canoa, inclusive as medidas. Que mentalidade, né? Que mentalidade, né? As conversas que eu tinha com o John era outra. Na época, assim, eu tinha acabado de sair da Kamano e tal. Eu falei, não, John, não, eu quero construir a minha, que tenha saído da minha cabeça. Resumindo, construí ela na minha casa em São Paulo, na época junto com a família Santa Creu também. Foi assim, foi um momento mágico, um momento muito difícil da minha vida, de N coisas acontecendo. Foi um ano sabático dentro da canoa, que era só o que eu estava fazendo na minha vida, né? Então, aquilo foi meu divã, eu não pirei, eu foquei, né? Construí a Sun Limited e logo depois de uma semana, junto nessa história foi maravilhoso, porque a Huntsman, que é o maior fabricante de epóxi do planeta, fabrica para Boeing, era a 2 quadras da minha casa em São Paulo. Huntsman. São os donos da Araldite. É Araldite, eu comprei muita essa Araldite que todo mundo conhece, a minha canoa toda é construída de Araldite, mas não é isso. É que Araldite, todos os epóxis da Huntsman são Araldites. Claro. N tipos diferentes de Araldite, que são chamados adesivos. E acha que só tem um tipo? Não. Tem um monte. A galera ia pra minha casa, da Huntsman, e curtia muito. Então os gigantes iam na minha casa e curtiam aquele trabalho manual de um maluco que resolveu fazer uma V6. Eu tive apoio da Torro Tenax, fabricante dos fios de carbono, da Huntsman, que fabricava epóxi. Foi uma coisa fora de série, foi mágico. Construí minha V6. Uma semana ela pronta, liguei para um amigo em Floripa, liguei para o pessoal em São Paulo. Resumindo, a gente montou um time, eram todos coaches, cada um no seu time, botamos essa canoa para competir em volta da ilha de Santo Amaro. Na época o Filete tinha comprado uma canoa Unlimited, feita pela Ozone, lembro de fora. Lembra disso? Pois é, muitos não querem nem lembrar. Por quê? Porque a gente chegou 20 minutos antes que eles nessa volta da ilha. Foi algo histórico, foi fantástico. Eu acho que eu tava na água nessa volta. Eu tava. Que legal, então tu presenciou. Dessa canoa, a Unlimited estava pronta, eu falei, porra, mas eu preciso fazer algo um pouco mais roots. Aí mudei de São Paulo, aí comecei já a vir para cá. Falei, cara, eu preciso envelhecer em Floripa. Meu ciclo em São Paulo, meus filhos já estavam crescidos, falei, eu preciso sair de São Paulo. Acabei mudando o rumo, fui para Porto Alegre, falei, eu vou construir essa canoa de madeira agora. Vou fazer uma canoa tradicional de madeira, que vai mais na linha dos polinésios. Então, fui em direção a um amigo de 30 anos, que é do mercado aeronáutico, constrói aviões de acrobacia e tal. Eu estava dentro do hangar dele, falei, vou construir essa canoa de madeira. Fui atrás de uma pessoa que tinha plantado a árvore de Quiri, ele plantou a árvore e o filho dele cortou e eu fui lá e comprei a madeira. Eu fui do tipo Polinésia da história. Na essência. Na essência, velho. Isso para mim foi a maior curtição. Montei praticamente sozinho essa canoa, toda de madeira, revesti com fibra por dentro e por fora, para ser algo um pouco mais resistente e tal, e feita a minha OC6 de madeira também. Bem, aí eu já tava... É uma OC6 ou é uma OC6? OC6. Todas as medidas, padrão de OC6, padrão internacional de medidas e tal, mas o fundo eu fiz um fundo mais arredondado, mais em V, e isso causou um estresse, ninguém deixava participar de competição nenhuma. Por quê? Porque a canoa era muito rápida. Claro. Não, porque tá fora de medida. Eu falei, não. Regras internacionais, a minha canoa tá toda dentro de medidas. Só o peso que é mais leve. Mas aqui no Brasil ninguém pesa a canoa antes de competição, como pesa nas canoas de Kona, vai. Hoje eles estão pesando, né?
Depois de muito tempo. Ok, beleza. Mas o que eu falei foi o seguinte, cara, vocês estão me criticando porque eu construí uma canoa rápida, queria que eu construísse uma canoa lenta, eu fiz uma rápida. Legal. Bem, hoje eu comprei uma Mirage que está dentro dos padrões de todo mundo. Você tem uma Mirage também. Tem uma Mirage né? também para estar dentro de... Pra uma boa canoa. Legal. E mais as duas. Então, e os remos? Faltou falar de remo. Cara, os remos, pois é. Cara, antes de você falar dos remos, eu falar, tem os links aqui também na descrição de quem quiser 10% na Rumo, na Canoa e na Camaleão. Tá aqui embaixo, não esqueça de acessar, pega essa boiada aí, entre no link do site lá, pô, não preciso nem ficar falando dos remos. Rumo da Canoa com muita novidade para 2023 e o Camaleão, que é um protetor vegano. Olha, isso é legal também. É diferente, os caras estão fazendo um trabalho muito legal. Mas vem cá, fala dos remos pra mim. Cara, os remos é uma coisa... eu já tinha feito... Ali tem alguns remos até de stand-up, que na época eu usei, pesava uma tonelada o remo, né? Eu não conhecia nem os remos de carbono ainda. Olhava... Eu posso pegar um aqui e mostrar que você falar com ele na mão? Pode. Legal. Pode, pega, tem esse aí que já está lixado, um pouquinho lixado, e o outro que não está nada lixado, para tu ter uma ideia de como ele é, do lado. Isso aí, pode ser. Nossa, que leveza. É leve, né? Não está nem pronto ainda. Que na verdade é o seguinte, eu fazia os remos para poucas pessoas, para mim, para amigo e tal, e as pessoas iam gostando. Até chegou o ponto que alunos trocavam os remos. Esse está pronto. Os alunos pegavam, trocavam, vendiam os remos Kialua para ficar com os meus. Eu comecei a entender que tinha algo a mais nos meus remos, que é uma coisa interessante também, né? Claro. É o prazer que as pessoas têm de usar os meus remos. Então, não é aquela coisa, é um remo Quick Blade, é um Kialua, é um Viper. Cara, não tem esse nome, esse status. Mas tem um outro viés, mas sabe o que eu curtia? Eu nunca vendi um remo para fora. Era sempre para quem estava aqui do meu lado. Eu entregava o remo já na água para remar. Então não tinha aquela coisa, tal. Não. Pega o remo e sai remando. Na volta eu perguntava, o que tu achou? Porra, adorei. Vou vender meu Kialua, vou vender meu Viper. É verdade. Que legal, gostei desse papo. É verdade. Então isso me deu um prazer muito grande. E todos os meus alunos passaram a ter os meus remos. Não porque eu dizia, cara, e eu sempre dizia, olha só, você precisa comprar um remo. Não tinha um remo e tal, precisa comprar um remo. Tem N remos no mercado, mas você faz um para mim? Faço. Então todos os remos eu faço com o nome da pessoa. Ele já nasce, eu começo a colar as madeirinhas. Como esse aqui. Como esse aqui já nasce com o nome da pessoa. Esse aqui é o remo para pessoa tal. E eu vou shapeando, os remos são shapeados à mão. E vou fazendo e... Tem os de madeira e esse aqui você também tá fazendo. Também é madeira. É madeira, mas ele... O core todo é de madeira. O core é de todo madeira. feito de madeira e depois... Tem o diedro aqui também. Tem o diedro. O diedro é considerado importante para dar uma certa estabilidade e tal. Muito legal essa produção de remos sua. Fiquei curioso. E é isso, cara. Assim, é uma curtição, cara. Dá um puta trabalho, fico com energia nas mãos, mas é o prazer que eu tenho de ver as pessoas sentindo prazer em usar os equipamentos. Aí é legal. Nunca vendi nem as OC1 também, na época que eu fabriquei algumas OC1 e só fazia de carbono, eu não fiz nenhuma canoa de fibra de vidro. Não fazia, porque eu achava e continuo achando, tanto é que lá fora não tem, né? Canoa de fibra de vidro, só tem de carbono. Claro, entendi. Você está carregando um peso a mais do que precisa, né? Não, mas eu só vou remar. Cara, mas mesmo que você não seja competidor, vai arrastar um caminhão, velho. Não, tem que ter um reminho de carbono, uma canoinha de carbono, legal. É caro? É caro. Se a questão é financeira, eu até entendo e tal, mas é um equipamento que o esforço é menor, vai sofrer menos. O prazer vai ser muito maior. Muito maior, claro. Né? Eu tive uma canoa de carbono e eu sei o que você está falando. Cara, esse bate-papo é incrível. Se pudesse aqui a gente ia ficar mais 2 horas.
Mas foi um prazer enorme falar com você. Essa galera do canal aqui que segue a gente vai gostar, tenho certeza absoluta. Para finalizar, como de praxe, Paulo, aquela mensagem, pum, para essa galera que nos acompanha, que são remadores que estão iniciando, remadores novos, que estão os novos entrantes, são pessoas mais velhas, entre 40 e 65 anos, que nos acompanham aqui no canal, e gente até que tem mais experiência que acompanha também, mas normalmente de 1 a 5 anos. Manda uma mensagem para esse povo que impacta eles. Cara, a gente vive aqui num lugar que é um privilégio, isso aqui é um paraíso, né? A Ilha da Magia, a gente usa muito aqui o Magic Island, tanto é que nós chamamos de Magic Island Pedals, nosso grupo, porque realmente é mágico. Nem todos os lugares são assim, mas durante muito tempo eu tive em São Paulo, que foi onde eu criei toda eu aprendi muito, uma cidade que eu adoro. E dentro de São Paulo, na Guarapiranga, eu descobri o paraíso que é estar na Guarapiranga, em São Paulo, e muito que o paulista não conhece. Entendo. Guarapiranga é um oásis dentro daquela loucura. De lá eu via a Marginal e via os shoppings, dentro d'água. Cara, alucinante. Bem, hoje aqui, e lá também eu curtia muito. O que eu posso dizer é o seguinte: remando, você está num ambiente que hoje a gente está vivendo um momento crítico. Os jovens não descolam do celular, isso é uma coisa que me enlouquece. Eu adoro a mídia, eu gosto da tecnologia, mas principalmente os jovens estão colados no celular de uma forma absurda, não sentem cheiro, não sentem tato, não sentem nada. Quando você está na canoa, você tem visão, você está olhando para longe. Nós saímos de 4 paredes, olhamos para longe, vemos as cores, sentimos o cheiro, o vento, a água. Aqui no inverno é frio, as pessoas entram na água. Muitas pessoas aprenderam a remar com medo de água e hoje adoram a água. Não iam para o mar, hoje vão para o mar curtir. É o melhor divã, é a melhor terapia que existe. Economiza em psicólogo e psiquiatra. Você aprende a lidar com os medos, você amplia suas possibilidades. Para os mais velhos, é uma maneira de envelhecer e sem ter medo de envelhecer e falar a palavra envelhecer. Eu sou um idoso, adoro ser idoso. Mas é aquele idoso que eu tenho que mostrar minha carteirinha que eu sou velho, porque em alguns lugares eles não acreditam. E esse é o grande barato. Não só da canoa, mas qualquer esporte, mas a canoa em especial, te entrega tudo isso. É uma loucura. Se ligaram, galera, no recado? Então, se vocês gostaram, dê um like, compartilha. As informações do Gatti está aqui. Quando vocês quiserem para Floripa, vem visitar a casa dele, vem visitar aqui, porque foi demais. Obrigado, mano. Adorei. Falou, galera, aqui ó, o Clubes do Brasil fica por aqui, então começou 2023 e a gente se vê no próximo programa.